Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Cast. Aqui é aquele lugar onde você pode sentar no seu sofá, pensar naquele momento que é o momento de eu aprender realmente com pessoas que já viveram experiências, pessoas que têm aquilo, sabe, que realmente eu tô passando, aquilo que realmente dói ou que eu tô, será que isso é uma verdade? Então, esse é o lugar para você se sentir à vontade. Então, já pega lá seu papel e sua caneta, porque tem muita coisa boa nesse episódio de hoje, não é isso, Jonathan? É isso aí, doutor. Então aproveita para você tirar o seu jaleco e se preparar para mudar a sua mentalidade, porque hoje nós vamos falar daquilo que comprova a sua autoridade. Eita. Que é o quê? A nossa comunicação. E, gente, isso não foi eu que falei não, tá? Foi justamente com ela. Foi justamente ela que falou através de uma conversa que nós tivemos. Vou dar os créditos. Porém, hoje o episódio é com uma mulher que transformou a própria voz em ferramenta de impacto. Com mais de 25 anos de experiência na comunicação, Delma Lopes já foi repórter e apresentadora nas maiores emissoras do país, como Globo e SBT. Mas foi quando trocou os estúdios pela mentoria que descobriu seu verdadeiro palco: ajudar outros profissionais a encontrarem a própria voz. Delma é especialista em oratória persuasiva, criadora do método Oratória Milionária, que já impactou mais de 5.000 pessoas, e fundadora da comunidade Mulheres Influentes, com presença em 6 países. Hoje, ela capacita empresários, líderes e profissionais da saúde a se comunicarem com clareza, segurança e autoridade, seja nos palcos, nas redes ou dentro de suas próprias equipes. Ela acredita que comunicar bem não é só sobre falar bonito, é sobre ser claro, inspirador e inesquecível. Então, seja muito bem-vinda, Delma Lopes, que, inclusive, gente, são tantas qualidades que eu precisei ler, né? O currículo é grande. Mas bem, Matéria querida, seja muito bem-vinda a esse podcast. Bom. Finalmente, não é? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. A agenda dessa mulher é absurda. Eu acho que desde das primeiras gravações eu tô, Delma, vem. Aí ela resolveu ir pra mais longe, ela veio direto de São Paulo. Gente, eu tô falando pra você, essa mulher é difícil de agenda, mora longe, mas ela veio pra cá. Então eu posso te falar, ela vai entregar tudo e mais um pouquinho. Vamos lá, um prazer. Obrigada pelo convite. Que casal, hein? Vocês estão afinados, estão afiados. Aprovado a Tá introdução? demais, tá gostoso de ouvir, tá gostoso de assistir. Nossa, meu coração ficou até mais calmo agora. Imagina. Então, eu me sinto em casa quando eu tô no estúdio, né? Esse ambiente aqui é muito agradável pra mim. Uma comunicadora falando isso, né? Não poderia ser diferente. Mas eu estou aqui para agregar com vocês, para falar sobre comunicação, que pode parecer um pouco clichê, mas é uma grande verdade, é propósito verdadeiramente. Eu vejo que a comunicação ela é missão na minha vida. Eu escolhi isso lá no passado, que foi que fez com que eu conquistasse tudo isso que você relatou aí, John. Mas também eu acho que o principal é o que eu tenho conseguido fazer com a comunicação, com a oratória na vida das outras pessoas, sendo essas pessoas que estão me permitindo fazer isso com elas, uma vez que elas dizem sim para mim, para o meu método, para o meu trabalho. Então vamos lá, estou à disposição de vocês. Gente. Perfeito. Olha, E Delma, pra gente começar, o que é comunicar? O que seria essa comunicação pra você? Porque, assim, eu vejo que a comunicação é algo natural. Nós crescemos e nascemos nos comunicando. Somos seres que se comunicam. Mas o que é essa comunicação na sua percepção? Eu vou usar essa palavra que você usou, percepção. Para mim, comunicar é você perceber o outro. É você falar de uma forma que seja entendido, mas com empatia, e que aquilo que você fala agrega na vida da outra pessoa. Não é sobre você, é sempre sobre como você pode impactar a vida da outra pessoa. Porque o maior erro que uma pessoa ela pode cometer quando ela quer se comunicar em público, do meu ponto de vista, é você falar para o outro, quando na verdade é você falar com o outro, é você comunicar. Então, quando a gente fala para o outro, você está em evidência, você está se colocando ali em primeiro lugar, num altar. Mas quando você fala com o outro, ali são duas pessoas tendo um diálogo, mesmo que você esteja em cima de um palco. Mas é quando ali você está muito mais preocupado sobre o quanto aquilo que você está falando vai fazer sentido na vida da outra pessoa do que necessariamente trazer status e brilho para você. Uau. Perfeito. Já comecei respirando. Porque ela fala assim, viu, gente? Suave, doce. Mas assim, é uma coisa. Vocês vão, no final desse podcast, vocês vão me falar se eu não tinha razão. Inclusive, um pouco antes de a gente começar, eu estava falando nos meus stories, uma coisa que eu acredito muito que é a Delma, que ela veio para falar sobre comunicação e oratória,
mas eu gosto muito de falar que a empresária que ela se tornou, né? Muitas vezes a gente está ali do outro lado e a gente olha uma pessoa que está aqui sentada, bem vestida, que fala bem, que fala manso, né? Que consegue envolver você ali por conta da comunicação, é claro, mas tem uma história por detrás disso, né? E eu queria que você desse, assim, um pitaco, porque muitas vezes as pessoas só veem a ponta do iceberg. E que história! Vou ser assertiva, como pede uma boa comunicação. Certo. Quando eu disse que primeiro a comunicação ela mudou minha vida e hoje eu mudo a vida das outras pessoas, ela parte de uma premissa. Eu acredito que a comunicação ela liberta. Então, imagina, eu sempre imagino assim uma pessoa que ela não consegue se expressar, que ela não consegue se comunicar, dizer aquilo que ela pensa, dar a opinião dela. Primeiro que ela é coadjuvante na vida, na própria vida. Não é? Ela não é protagonista da própria vida, ela sempre vive de acordo com as vontades dos outros, os outros decidem por ela e ela fica ali observando a vida passar simplesmente porque ela não é capaz de dizer aquilo que ela pensa. Então, quando eu era mais novinha, ali nos meus 7 anos de idade, eu era muito introvertida, eu era uma criança introvertida e naquela época eu recebi um diagnóstico médico, o médico falou isso na minha frente, na frente da minha mãe. Eu tinha um problema cardíaco raro e ele disse assim para minha mãe, se preparem porque se ela chegar aos 15 anos de idade vai ser muito. E disse na minha frente, sem filtro, óbvio. E naquela ocasião eu lembro que a minha mãe chorou muito e eu me mantive ali firme. E naquele dia, o que é que eu comecei a perceber? Mesmo sendo novinha, coisas de escola, vamos lá. Eu deixava de participar de muitas coisas na escola, brincadeiras, eu era a última a ser escolhida, ou eu queria fazer determinadas atividades na escola, mas eu não fazia porque eu não era capaz de dizer, eu sempre me retraía. Até que eu comecei a perceber, cara, eu vou morrer e não vou viver as coisas que eu quero. Foi bem assim, um pensamento de criança. Uhum. E ali naquela ocasião foi o que eu pensei. Eu fiz uma conta. Eu falei, vamos lá, eu tô com 7, então eu tenho o quê? 8 anos. Eu tenho mais 8 anos para viver e fazer tudo aquilo que eu quero. Então, em nenhum momento, aí vem a inocência da criança. Eu fiquei maldizendo assim, meu Deus, eu vou morrer, tal. Não, eu pensava assim, eu tenho que viver o máximo que eu posso em 8 anos. E eu usei a comunicação para isso como? Eu senti uma necessidade tremenda de me expressar. Eu falei, não, eu não posso ir embora desse mundo sem dizer o que eu penso ou o que eu quero. Então, naquela minha inocência de criança, sempre que eu tinha a oportunidade, vai ter uma peça de teatro, eu vou. Precisamos de uma pessoa aqui para falar lá na frente, eu vou. Aqui que tudo, eu falava em reunião de igreja, tudo que podia acontecer, eu ia falando e ali eu fui desenvolvendo a minha fala. E quando beleza, 12 anos, 13 anos, e já estava chegando perto dos 15, que era o meu ultimato. Só que a medicina foi avançando muito nesse período. E a indústria farmacêutica também. Quando eu cheguei ali nos meus 15 anos, eu estava sobrevivendo. Teve um curso de oratória lá na minha região. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, Caicó, que é uma cidade lá no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. E eu vi um curso de oratória que a igreja estava promovendo. Só que tinha uma taxa lá para pagar. E aí, na época, meu pai e minha mãe, não lembro por quê, não me deram esse curso. E eu economizei o dinheiro do lanche da escola para eu conseguir fazer esse curso. Foi o primeiro curso de oratória que eu fiz e eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, é isso que eu quero ser. Eu nem via como palestrante. Eu via assim, eu quero ser essa pessoa que está ali na frente falando algo para a vida delas, para mudar, incentivar as pessoas, motivar. E foi isso. Então, para encurtar a história... um médico ficou 5 anos estudando a minha doença, descobriu, Dr. Álvaro Barros, se alguém conhece lá de Natal, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Marca-Passo, como esse daqui é um podcast voltado para médicos. Sim. Com certeza eles conhecem o Dr. Álvaro Barros. Esse homem ficou 5 anos estudando a minha doença e me curou. Bom. E depois disso, aí aconteceu algo na minha vida. Eu fiquei dos 7 até os 15 anos tentando ser ouvida, me comunicar e ao mesmo tempo lutando pela minha vida. Quando eu fiz 18, ele fez a cirurgia, eu me curei, foi imediato. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Mas ali, um pouco antes, com 16, eu já tinha me metido numa rádio da cidade. Porque eu comecei ali, com 12 anos, gente, é muita história. Com 12 anos, eu escutava na minha região, o rádio era muito forte naquela época. Era. E eu escutava os locutores de rádio falando...
E eu dizia, nossa, eu quero isso. Então eu pegava aquele gravador antigo, que a gente apertava com os 2 dedos assim, botava pra gravar. Não sei, não a conheço, fita. não conheço. Colocava pra gravar né, Eu, nas então. fitas do meu pai. Eu não ouvi. Colocava pra gravar nas fitas do meu pai e eu ficava ouvindo aquilo e eu repetia. Então Cid Moreira foi uma grande base pra mim. Eu ouvia. E eu ficava imitando aquele povo no espelho. E eu via, eu escrevia os scripts à mão. E eu fui gravando várias fitinhas minhas ali. Porque eu tinha certeza que eu ia ser locutora apresentadora. Isso sem nem saber ainda se eu ia sobreviver. Porque isso eu tava com 12 anos. Aí quando eu fiz os 15, aí 16... Aí eu bati lá na porta de uma rádio na cidade e falei assim pro dono. Eu falei, aqui, eu quero estagiar aqui. Ele, você faz alguma coisa? Eu disse, não, eu quero estagiar porque eu gosto de rádio, eu gravo e tal. Ele, mas a gente não tem vaga para estagiário aqui, não. Aí eu falei assim, não, mas eu quero em troca da visibilidade. Ele, olha, a gente tem um horário ali de meio-dia que ninguém quer, você pode ficar com ele. Isso era no Rádio AM. Eu fiquei nesse horário que ninguém queria, montei um programa que ele se tornou o programa mais ouvido da região na época. Criei concursos para revelar novos locutores. E eu era uma moleca, que eu falo assim naquela época, uma moleca de 16 anos, e o meu programa passou a ser frequentado por presidenciáveis que passavam na região, Lula, enfim, naquela época, Ciro Gomes, Marina Silva. Então, essas pessoas todas passaram por mim, eu com 16 anos, mas porque ela já estava desenvolvendo uma veia para entrevista política muito grande. Então, foi aí que começou essa minha inclinação para usar a comunicação. Primeiro foi informando, por meio do jornalismo, antes mesmo de entrar na faculdade. E depois que eu fiz esse programa de rádio, ainda com 16 anos, foi que eu resolvi fazer o vestibular para comunicação. Passei no primeiro vestibular, fui para Campina Grande, não gostei de morar lá, abandonei a faculdade, voltei para o Rio Grande do Norte, fiz vestibular de novo, passei de novo e fiz lá do Rio Grande do Norte. Então, foi disso. Foi de uma menina que teve a necessidade de se expressar, não é de colocar para fora aquilo que ela pensava, com medo de sair desse mundo sem ser notada. As pessoas me perguntam, você tem medo de morrer? Até hoje, naquela época eu me perguntava, eu dizia, não, eu tenho medo de ser esquecida. Uau. De ir embora. Mas esquecida em que sentido? De ter passado por aqui e não ter feito nada. Isso. Então foi daí que começou. Uau. Por que que eu fiz essa pergunta, médico? Eu já conheci um pouquinho a história da Delma. E eu achei importante a gente trazer isso, porque eu tenho certeza que você que é médico, dentista, é um gestor, você tem alguma coisa que você escutou na história dela e você falou, nossa, eu me inspirei na minha infância, alguém me inspirou, eu passei por alguma situação e é por isso que eu me tornei o que eu sou hoje. Então, se você hoje olha para a Delma que está aqui, sentando com a gente, falando com tanta autoridade que você vai ver nesse podcast sobre comunicação e oratória, é porque ela construiu isso e eu tenho certeza que você também. Então, era essa mensagem que eu já queria deixar logo no início, porque você vai ver que é dessa história que vai desencadear toda a autoridade que ela tem hoje. E a gente sabe o quanto um médico e um dentista, um profissional da saúde, ele precisa estudar e se dedicar pro negócio dele. E eu posso contar uma curiosidade Pode, dessa claro. passagem, já puxando para os médicos, né? Sim. Doutor Álvaro, ele me conheceu, eu tinha 13 anos de idade. E ele fez um exame lá, que foi esse exame que conseguiu identificar qual era a doença que eu tinha. Ele ficou 5 anos estudando doença, me acompanhando ali. Com 18 anos, ele fez a cirurgia. Depois de 1 ano, eu voltei. Ele fez aquele check-up para ver se estava tudo bem e tal, e tal. E a gente perdeu o contato, não nos falamos mais. E eu me tornei repórter, apresentadora, segui minha carreira, né? Segui vida. E eu lembro que uma vez eu era apresentadora, eu era âncora do jornal da TV Assembleia do Estado, nessa época. E a gente sempre recebia um convidado. E nesse dia, eu lembro que... Eu não sei por qual motivo, porque a gente sempre sabe quem é o entrevistado e tal. Eu acho que eu estava fazendo um documentário e cheguei de última hora, porque nesse dia não era eu que ia apresentar o jornal. Eu apresentava, mas eu tinha uma substituta quando eu viajava. Só que eu cheguei a tempo dessa viagem e falou, não, a Delma vai apresentar mesmo. E só quando eu já estava na bancada para apresentar, que eu vi o nome do entrevistado, eu vi que era ele. Mas eu já estava lá dentro, o programa já estava rolando. E ele estava lá fora na recepção esperando. E quando ele entrou... Nossa. Ali eu tive que testar a minha inteligência emocional. Porque quando eu vi aquele homem entrando, eu fiquei tão impactada, assim. Passou um filme na minha cabeça... por causa do que ele proporcionou na minha vida com o trabalho dele. Ele me ajudou a dar a vida de volta. Até hoje eu falo isso emocionada. Isso faz o quê? Não sei, já tem uns 20 anos isso. Mas o interessante também é que depois a produtora me contou que lá na recepção, quando ele chegou, porque ele não sabia quem era a apresentadora. Disse que ele sentado lá na recepção, olhando a televisão, o monitor, né, de retorno, ele olhou assim e falou...
Não lembro se foi essa frase, mas foi algo nesse sentido. Olha ali a minha obra-prima. Tá cada vez mais bonita. Nossa, Ele falou gente. assim. Aí a produtora disse, como assim? Aí quando ele entrou, todo mundo no estúdio ficou sem entender, eu abraçando ele, agradecendo e tal. Depois eu contei pra todo mundo. Eu disse, foi esse homem que permitiu que eu estivesse aqui hoje. Então, Lógico, tem Deus também. sim. Deus primeiro. Deus usou E vem ele ele pra exatamente, poder... usou ele como instrumento para isso. Então, Uhum. ele também me inspirou muito. Então, ele como médico, mas eu sendo uma comunicadora, o que ele fez ali, a dedicação dele, quando eu recebia vários nãos de outros médicos, e ele estudar, se preparar, descobrir a cura da doença, fazer aquilo tudo, e eu ver aquilo, eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa que transforma na vida dos outros dessa forma. Uau. Então, o médico, eu acredito que a gente trazendo daqui para a comunicação, quando me perguntam qual o peso da comunicação na vida de um médico, vou continuar usando esse médico como exemplo. Uhum. Ele sempre teve uma comunicação muito clara comigo. Eu era uma criança e a minha doença ela era séria e era muito complicada, mas era impressionante a clareza que ele trazia para mim, o quanto eu era consciente de tudo que estava sendo feito, de tudo que estava acontecendo durante todo o processo. Então, ele me transmitia muita confiança. Então, eu vejo que tem muitos médicos que têm dificuldade de se comunicar ou de falar, ou muitas vezes não querem ir para as redes sociais hoje para falar, para se comunicar, porque tem medo de ferir a ética deles ou de destruir de alguma forma a autoridade. Uhum. E a base da autoridade, isso seja na área médica ou fora dela, é a confiança. E como que você transmite confiança para uma pessoa? Criando uma relação com essa pessoa. Qual a melhor forma de você criar uma relação com o outro? É conversando com essa pessoa. Seja num 1 a 1, como nós estamos fazendo aqui, ou no momento que esse médico ele escolhe usar uma rede social como canal para Sim. esclarecer Sim. a população. Então, eu acredito que tem muito conflito. Pessoas que têm uma profissão cuidadora, que é o que acontece com os profissionais da área da saúde, eu tenho muitos mentorados, mentoradas que são da área da saúde, eles têm essa dificuldade. Ah, mas eu estou vendendo, eu não gosto dessa ideia de ser um Sim. vendedor, de estar vendendo. Não pense por esse lado. Pense o seguinte, você está indo esclarecer as pessoas, a população. Mas uma vez que você é claro nesse esclarecimento, né, um pouco Sim. redundante aí, mas uma vez que você é claro nessa sua comunicação, você deixa a população mais informada sobre o que está acontecendo, ela quer entender mais, ela escolhe você como canal para ouvir essa mensagem, ela confia em você, ela vai querer dar o próximo passo. Sim. Então, é sobre o médico usar a comunicação para deixar um legado. O médico que ele entende o que é se comunicar com intenção, ele atrai os pacientes certos, ele forma uma equipe não só capacitada, clinicamente falando, mas uma equipe Coesa, que né? isso, e que se conversa só pelo olhar e que consegue fazer coisas transformadoras, que vai muito além de um salário no fim do mês, entendeu? Sim. Então, muitos ruídos acontecem dentro de uma clínica de médico com equipe, de médico com paciente, por causa de uma falta de uma comunicação clara. Então, a comunicação técnica, ela é a grande vilã hoje. E era exatamente sobre isso que eu acho que a gente precisa falar agora. A questão da comunicação técnica. Dentro dessa área de saúde, para quem está chegando, para quem é paciente, ou para quem está ouvindo nas redes sociais, é um desafio, porque falam uns nomes que eu fico assim, tá, mas o que é isso? Aí eu vou pro Google, né? Eu vou pro ChatGPT para tentar descobrir. É isso que eu ia falar também, porque durante a sua fala você trouxe diversos pontos onde o médico ele precisa saber se comunicar. Então o médico é a pessoa responsável que vai dar a notícia boa, que vai dar a notícia ruim, é a pessoa responsável por promover saúde, até porque o médico ele é um promotor de saúde, então ele precisa saber se comunicar e promover essa saúde através do principal meio de comunicação hoje, que são as redes sociais. Então ele precisa ter essa estratégia e saber se comunicar na hora de dar uma notícia para o paciente, seja boa ou ruim, na hora de se comunicar nas redes sociais, na hora de vender. E isso é muito importante. Eu queria entender de você o que seria... como que seria essa estratégia de comunicação? Como que um médico ele pode melhorar essa comunicação estratégica nesses diversos pontos? Seja na hora de simplificar o que ele quer falar nas redes sociais, ou até mesmo simplificar ou dar uma notícia ruim para o paciente, de forma com que ele, ao mesmo tempo, transmita amor e acolhimento. Porque, né, imagino que seja o que o Dr. Álvaro fez com você quando ele te entregou a notícia, sabe? Menos é mais em comunicação. As pessoas acham que tem que falar muito
para demonstrar que sabem se comunicar bem. Não. E existe uma linha tênue aí. Você tem que ser objetivo, tem que ser assertivo, mas sem ser grosseiro. Então, o que acontece? Tem médicos que eles são extremamente objetivos, só que no tom de voz deles, eles transmitem grosseria. Então, é você ir direto ao ponto, mas se você tem que dar uma notícia mais pesada, você vai ser objetivo naquilo, amenize isso na sua forma de falar. Então, você se comunicar com intencionalidade é você saber o que falar, para quem falar, como falar e o timing disso. Então, muitos médicos, aqueles que não se comunicam bem, eles pecam em um desses, tá? Eles falam com o paciente como se estivesse falando com um colega. Eles esquecem em algum momento que ali para ele é só mais uma notícia que ele está dando no meio do expediente dele, no dia a dia dele, mas para aquela pessoa ali é a notícia da vida dela. Sim. Algo assim. E muitas vezes eles não fazem isso, não é por maldade ou insensibilidade, não é porque não é fácil, não é uma profissão fácil. Por exemplo, eu sou jornalista também, eu trabalhei muito com notícias difíceis de se noticiar. Tinha notícias ali que eu me deparava, de situações ali que eu ia para casa à noite e tinha dificuldade de dormir. Mas a gente tinha que informar aquilo com uma neutralidade e a inteligência emocional em primeiro lugar. Só que quando você conhece as técnicas de comunicação, você aprende a virar a chave nesses momentos. A chave do profissional, que ele precisa ser frio para lidar com essas situações difíceis, que uma pessoa normal que não tem essa formação não conseguiria. E a maneira que ele vai conversar com essa pessoa normal sobre essa situação. Então, no dia a dia, é muito mais... Eu acredito que o tom de voz, eu digo assim, entonação é o poder. Digo para todo mundo, a entonação vocal é o poder. Uma frase dita com entonações diferentes, ela pode mudar completamente a maneira como o outro vai receber aquela sua mensagem. Dá um exemplo. Tá. Eu gosto quando você... Eu amo quando ela dá um exemplo. Ok, imagina um médico falando com uma enfermeira, que existe às vezes uns conflitos ali na hora do plantão. Então o médico, ele olha para a enfermeira e diz assim, eu preciso que você faça isso agora. Eu preciso que você faça isso agora. Eu preciso que você faça isso agora. Nossa. Cada uma teve uma entonação e essa outra pessoa pode receber de uma forma diferente. É a mesma frase, mas cada um aqui passou um estado de espírito diferente para aquela pessoa que você está trabalhando. Então, dicção, entonação, ritmo e postação vocal, isso não é coisa só de palestrante que vai subir num palco. Hoje eu atendo muitos médicos que vêm para serem treinados para falar num palco. Isso é uma coisa. Mas no dia a dia, isso é muito mais necessário e muito mais sério. Você perde uma equipe maravilhosa por causa do seu jeito de falar. As pessoas não querem mais trabalhar com você por causa da maneira que você fala. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Você entende do jeito que você quer. A culpa é do comunicador ou do receptor? Sim, exatamente. Do comunicador. Isso que eu ia falar. A culpa é do comunicador. Sempre é. E quando você diz assim, ah, mas eu estou falando, se a outra pessoa não entende, é problema dela. Não, o problema é seu. Quem está querendo que a mensagem seja recebida é você. Exatamente. Quem está dando um comando para outra pessoa ou fazendo um pedido para outra pessoa é você. Então, você que tem que se preocupar da maneira como isso está sendo transmitido. Sim. Tá? Então, é isso que a maioria não entende. Então, eu volto a falar o que eu disse lá no início. A base de uma autoridade, as pessoas hoje buscam autoridade. Construa sua autoridade. Eu quero a autoridade. A base para você construir uma autoridade é você construir confiança, uma relação de confiança. E a base da confiança é o quê? É a clareza, é a transparência. E clareza e transparência se faz com o quê? Comunicando, com uma comunicação assertiva. Legal. E pra você, assim, quando a gente fala... vamos falar agora de redes sociais, criação de conteúdo. Como manter essa clareza? Porque o médico, por ele ser uma pessoa técnica, ele tem essa mania de ser técnico o tempo todo. E eu lido com produção de conteúdo para médico também o tempo todo. E o médico tem essa tendência de querer ser técnico o tempo todo. Como simplificar essa técnica através da fala para produção de conteúdo nas redes sociais? Vamos lá. Jornalistas, advogados, médicos são profissionais que eu atendo muito. Todas, e eu sou uma delas, né, jornalista, são profissões que exigem muita leitura. Quanto mais você lê, mais repertório você tem. O seu vocabulário também, ele fica um pouco mais rebuscado, de qualquer forma. E não tem como, isso fica entranhado na gente. A gente tem a necessidade de falar essas palavras. Você tem um vocabulário extenso. Só que aí é uma técnica de jornalismo.
Por que desde a pessoa que não sabe assinar o nome até a mais estudada da sala, ela entende, ela consegue assistir um jornal? Porque no jornalismo, isso é o básico. A gente tem que mastigar aquela informação, que ela fique de um jeito que ela seja compreendida, como eu falei, por uma pessoa muito estudada ou por uma pessoa ali que ela tem dificuldade de escrever o próprio nome. Então, exemplos. Se aquele médico ele tem a necessidade de falar a palavra técnica porque ele sente que ele está sendo raso ou que ele está sendo raso, ou é dele. Não, eu tenho a necessidade de falar a palavra técnica, então imediatamente explica o que é que aquilo significa. Isso é uma técnica de jornalismo, é normal. Sim. Você fala ali aquela palavra mais difícil, desculpa, ou aquela doença ali mais difícil, imediatamente você usa o nome popular dela, que é o que as pessoas vão entender. A popular, tal, ou como todos conhecem. É isso que faz a diferença. Então, falando de conteúdo, não tem jeito. Tem uma maneira de comunicar ali nas redes sociais, tem um algoritmo que você tem que atender às exigências dele e tal. Mas a comunicação é uma só. Você esteja fora ou dentro das redes sociais, entre uma frase mais longa, prefira a frase mais curta. Entre uma palavra difícil, escolha a palavra que todo mundo conhece. Entre você falar, nós vamos realizar uma live hoje. Eu vou realizar uma live hoje. Nós precisaremos fazer uma reunião ainda hoje. Eu preciso fazer uma reunião ainda hoje. Então, Simplificar. Simplifica. é sutil. Sim. Mas você simplifica ali e você é muito melhor recebido pelo outro. As pessoas prestam muito mais atenção no que você está falando. Então, você pega essa comunicação fácil, essa sua fala fácil, e aí você vai colocar nessas fórmulas que a gente tem de, é melhor num vídeo de 30, é melhor num vídeo de 1 minuto, é melhor num carrossel. Aí é onde vai entrar um profissional social media que pode te auxiliar com isso, ou se você tiver tempo, você mesmo vai fazer isso. Pelo menos todos os médicos e médicas que eu atendo, nenhum tem tempo. É uma coisa muito escassa nesse mercado. O que acontece? Só que tem coisas que o seu social media não pode fazer por você. Você é o especialista, você é o expert. Você que precisa botar a cara lá e tem que falar. Então, você vai encontrar o formato que é mais fácil para você. Eu sempre digo assim, eu não fico querendo fazer trend de tudo. Eu acho que às vezes gera ansiedade, porque eles veem que tem médicos que são comunicadores, gente, são influentes. Aquela pessoa, ela nasceu, se ela não fosse médica, ela queria ser apresentadora de TV. E ela vai fazer tudo que pode. Sim. É assim com a advogada, é assim com a terapeuta, é assim com qualquer um. Qualquer profissão. Mas se você não se vê essa pessoa, esse médico blogueirinho, vamos dizer assim, escolha a maneira mais confortável de você fazer isso, aposte naquele assunto, aposte naquele formato e segue o teu rumo, mas não deixe de fazer. Porque você vai chegar em perfis de médicos que você vai ver ali todos os formatos de conteúdo, vídeo, carrossel, foto, de tudo. Mas tem perfis de médicos que você vê aí com milhões de seguidores que é só vídeo. É aquele vídeo, ele sentado no consultório dele com uma bela de uma headline em cima, atrativa, e ele dando o conteúdo dele, na mesma cadeira, praticamente com o mesmo jaleco, todo dia. Porém, ali tem um trabalho persuasivo que chama a atenção nos primeiros 3 segundos. Se ele aprende essas técnicas, então ele não precisa abrir mão de quem ele é, porque a comunicação boa, a comunicação que conecta é autêntica. Autêntica em relação a quê? Não é você forçar, é você ser quem você é, comunicar da sua forma, como se você estivesse conversando ali no sofá da casa com o seu melhor amigo. Isso aí. E eu quero trazer um ponto de vista também, do meu lado como profissional de marketing, para isso que você trouxe, em relação à simplicidade nas palavras na hora que você vai gravar um vídeo. Justamente porque o médico ele tem essa necessidade de trazer uma linguagem um pouco mais técnica na hora que ele vai comunicar, só que de um ponto de vista estratégico para a área do marketing, falar técnico demais não é interessante para uma rede social, porque o técnico vai te distanciar e não te aproximar. Se o seu paciente, por exemplo, vamos supor, é igual, eu atendo uma neurologista que é especialista em medicina do sono, e a gente fala muito de enxaqueca. Só que dentro da neurologia não é enxaqueca que se fala. Tem um outro termo lá. Eu esqueci agora o termo técnico. Então, é o que eu sempre falo com ela. Não adianta você falar... Acho que é cefaleia. Isso, exatamente. Cefaleia. Exatamente isso. Pacientes de que tem muita enxaqueca conhecem bem esse registro. Exatamente. É o que eu falo com ela. Não adianta você ficar falando cefaleia se os seus pacientes conhecem a cefaleia como enxaqueca. Tá tudo bem falar enxaqueca. Ou se você quer falar cefaleia, menciona a palavra enxaqueca. Sim. Entendeu? Porque se você ajusta a sua comunicação com a comunicação do seu público, você conecta com o seu público. Entendeu? Diferente se você trazer uma linguagem técnica. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada minha que ela é especialista na saúde do intestino. E certo dia ela gravou um vídeo e mandou pra mim assim. Gente,
Vamos lá, né? Só para dar exemplo para vocês entenderem se é a clareza que nós estamos buscando. Exato. E o vídeo era mais ou menos assim. Ela dizia, você está com dificuldade de fazer as suas necessidades fisiológicas todos os dias? Eu recomendo que você investigue parasitas intestinais. Eu fiquei olhando para aquilo, eu tiro uma dúvida. Por acaso está falando das necessidades fisiológicas é ir ao banheiro com regularidade? Ela, isso ok. Como é que você fala quando o seu paciente está sentado na sua frente? Ela diz, de jeito que você falou. Digo, você está conseguindo ir ao banheiro com regularidade? Eu disse, então por que você não falou assim no seu vídeo? Aí segundo, investigue parasitas intestinais. Por acaso você está perguntando se é para ela fazer um exame para identificar se ela está com verme? Ela disse, Então por que você não fala isso? Mas a palavra verme é muito feia. Eu disse, use o tal do parasitas intestinais, mas para o seu público entender, logo depois você diz, olha, o popular verme. Sim. Ou como as pessoas conhecem, verme. Então, é sobre ser entendido. Você pode estar no melhor cenário do mundo, com a melhor roupa, mas se você fala difícil desse jeito, o público não vai entender o que você está falando. Aí o que vai acontecer? Você vai cansar, fazendo conteúdo direto, todo dia. Mas eu tô pagando uma nota para aí bota a culpa no coitado do social media. O marketing sempre é culpado. Do marketing, Mas aí é o algoritmo que não presta. Não é. É porque simplesmente a sua comunicação é ruim. Mas sabe o que eu percebo também? O médico ele tem a preocupação de falar bonito ou produzir um conteúdo para o outro médico e não para o Isso que eu ia paciente. falar. Perfeito. Vamos lá. Você tocou num ponto interessante Comparação. também. Sim. Gente, falar bonito não é ruim. Porque as pessoas dizem assim, o problema não é falar... A questão não é falar bonito. É falar claro. Não, mas você fala claro, aí você fala bonito. Eu digo, não é você falar difícil, tá? Não confundam, porque por exemplo, vocês disseram que, do jeito que ela fala calma, ela fala bonito. Eu falo bonito, isso é ruim? Não, então o problema não é a questão de falar bonito, mas eu falo bonito porque eu falo claro. Porque vocês entendem o que eu estou falando. Sim. Ok. O problema é quando você acha que você fala bem se você falar difícil, que é o que acontece com o médico. Então, muitos desses médicos que me procuram, a primeira dor deles eu tenho preocupação de falar porque basta um colega meu pegar um recorte do que eu estou falando aqui. E se ele quiser fazer uma análise em cima, isso vai dar um problema. Então, tem um medo do julgamento da categoria muito grande. Então, isso muitas vezes faz com que eles se retraiam. Tá? E aí a outra coisa você tem que entender qual é o seu público. Quando o médico ele vai para a rede social, aí vem uma diferença. Você fala para quem? O seu público são outros médicos, porque você está vendendo uma especialização ali na sua área que são para outros médicos, ou você está falando para o cliente final? Porque aí é permitido? Se eu estou falando para outros médicos, eu posso ter uma linguagem um pouco mais técnica? Pode, mas não é recomendável, porque eu ainda vou pontuar o seguinte, você tem que entender que ali vai ter desde um médico que ele já tem anos de estrada de estudo, vai entender melhor o que você está falando, e tem aquele que está começando agora e que ele também quer aprender com você. Então, para não errar, entre uma frase longa e uma frase curta, escolha a curta. Entre uma palavra difícil e uma palavra mais fácil. A gente vai sair fácil. A frase que você vai dormir, aí você vai acordar e você vai sonhar com a Delma falando na sua cabeça. Entre uma frase curta e uma frase longa, escolha a frase curta. É sempre... Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. Isso é uma máxima em comunicação. Fale como se você estivesse falando com uma criança. Mas, aí eu vou explicar melhor isso. Porque quando diz assim, fale como se você estivesse falando com a criança, a pessoa às vezes limita muito o vocabulário dela. Não é nesse sentido. Geralmente, quando nós estamos explicando para uma criança, a gente recorre a quê? Analogias. Analogias. Exemplos. Sim. Histórias. Então, o storytelling que todo mundo fala hoje é isso. Então, o exemplo, ele traz muita clareza para o que você está falando. Sim. Com certeza você está explicando ali algo para uma pessoa e ela ainda está com dificuldade de entender, dá um exemplo para ela, faz uma comparação. Então, quando eu recomendo isso, quando eu defendo, fale com o seu público como se você estivesse falando com a criança, é o seguinte, pensa você falando com seu sobrinho, com seu filho, com a sua filha, quando você está querendo que ele entenda alguma coisa, ele não entende. Não é o tati-bitati, bonitinho. Não é isso. É o quê? Esse menino não está entendendo isso que eu estou falando. Geralmente você vai recorrer a um desenho que você sabe que ele gosta e vai fazer uma comparação com aquele desenho, ou algo que aconteceu na escola, ou ali uma situação dentro de casa. Quando o papai e a mamãe estão fazendo isso... Não é assim? Sim. Então é a mesma coisa. Tenha essa sensibilidade quando você está falando com o paciente. E muito importante. Teve uma pesquisa que saiu, tem mais ou menos 1 ano ou 2, e o Conselho
Nacional de Medicina reproduziu isso, mas ela falava exatamente sobre a dificuldade, assim, os ruídos de comunicação de paciente para médico também. Porque a gente fala muito assim, é só o problema do médico que ele fala muito difícil, o paciente não entende. Tem do outro lado também. As pessoas que têm... Tem gente com dificuldade de se expressar em todo lugar. Sim. Só que, onde é que vai a responsabilidade do médico? Mas eu vou ser responsável até pelo paciente que chega, ele não sabe me dizer o que ele está sentindo, mas se esse médico ele tem a comunicação treinada, ele vai desenvolver perguntas mais assertivas para que esse paciente ele consiga se expressar melhor, esclarecer para ele o que é que ele está sentindo e ter um melhor diagnóstico. Então, muitas vezes, tem esse problema porque o médico ele não tem paciência ali. De fazer um bom diagnóstico. Isso, quando ele percebe que aquela pessoa ela não fala muito bem, ela não sabe se expressar bem, ele encurta aquela conversa. Tem isso também. E, na verdade, gente, um médico, ele tem que ser um entrevistador. Ele tem que desenvolver a habilidade de um entrevistador. Sim. Então, se ele usa isso, ele vai usar de entender isso. literalmente a dor, né? Ele vai fazer isso com o paciente dele na frente, ele vai fazer isso se ele resolver montar o próprio podcast, ele vai fazer isso se ele tá fazendo uma live, enfim, quando ele tá entrevistando uma pessoa que quer trabalhar na equipe dele. Sim. Em tudo, a comunicação tá em tudo. Vender, ele precisa saber. Essa pergunta que eu ia fazer. Até na hora de vender, ele precisa saber comunicar, ele precisa saber perguntar, né? Porque o bom vendedor, ele pergunta. Ele pergunta. E era exatamente isso que eu ia complementar, porque o médico ele tem muito essa barreira, né? Eu acho que é um dos profissionais que mais se embarreram para vender, né? Seja a consulta, ou seja um programa, ou enfim, qualquer coisa que ele venda, ele tem esse tabu porque ele acha que é um estigma, que médico não precisa vender. Tanto do ponto de vista de crença, não é que ele acha que se ele vai ser ali um médico vendedor, isso vai arranhar a credibilidade dele como médico, e aqueles que não têm esse tipo de crença, mas fica com medo do conselho, de esbarrar ali na ética, nas normas do conselho. O que eu recomendo para isso? Pegar lá a minuta, baixa lá o que é que o seu conselho diz que pode e que não pode, é o mínimo. Se esclarece, eu posso isso, não posso? E age de acordo. Mas uma maneira de não errar em relação a isso é o tal do vender sem vender. Uhum. Então, por que perfis médicos eles crescem tão rápido? Porque as pessoas sempre estão buscando esclarecimento. Então, uma coisa, a pessoa sentiu uma dor. Eu tô com uma dor do lado esquerdo aqui. Será que é dor nos rins? Do lado esquerdo, né? Do lado direito aqui, gente. A pessoa, direita, esquerda, vamos fazer aqui. Do lado esquerdo, tal, aí vai no Google, digita e tá lá o Google falando. Não é muito melhor se essa pessoa ela já elegeu ali um médico que ela confia, que ela gosta. Então, ela sempre tem o hábito de entrar ali no seu perfil para ver o que você está comunicando naquele dia, explicando. Então, essa questão da venda é o seguinte, vamos lá. Se a pessoa ela tá com uma dor e esse médico ele consegue abordar essa dor dessa pessoa como? Primeiro levantando uma questão, depois esclarecendo por que aquilo pode estar acontecendo, como que resolve e no final ele remete ali para a pessoa comentar o que ela está sentindo. Dali para essa pessoa se sentir assim, poxa, ele me ajudou, tô tentando descobrir isso tem um tempão, mas esse médico foi o único que conseguiu me explicar. Você tem dúvida de que essa pessoa vai ter curiosidade de ir no link da sua bio para ver onde é que você atende, se você atende online, se você só atende presencial, ou te chamar num direct? Então é o seguinte, eu sempre digo para as minhas mentoradas, aqui uma que não me deixa mentir, enquanto você for útil para a sua audiência, para o seu público, enquanto o seu público sentir que você verdadeiramente se preocupa com ele, que você está entregando ali o melhor para ele, não tem erro. Ele compra você e compra tudo que você vende sem você necessariamente precisar falar. Clique no link da bio e saiba mais. É verdade. Posso te afirmar. Sim, e eu percebo que essa CTA, né, essa chamada para ação de tipo, agenda sua consulta, ou clique no link da bio para agendar sua consulta, eu percebo que os médicos têm dificuldade em falar isso. Só que às vezes quando a gente... Eu não sei qual Na verdade, pessoa... ele nem pode falar exatamente. isso. Pelo conselho, ele não pode. Então, é gerar a conversa. Nos comentários é o que eu recomendo. É gerar a conversa ali para o seguidor ali, para ver a interação, potencial né? Paciente, se sentir percebido e que aquela pessoa entendeu o meu problema e ela querer partir para um próximo passo com ela do que ficar o clique no link da bio. É que eu costumo dizer, né? As pessoas têm costume de falar que o Instagram é sua vitrine. Só que, na verdade, o Instagram não é sua vitrine. O Instagram é sua sala de espera. É o momento que seu paciente está ali esperando o momento dele comprar o seu produto. Enquanto isso, você vai conversando e recebendo ele.
Então, quando a gente tem essa percepção de que o perfil de um médico é uma sala de espera, é onde tem que ter conversa, onde tem que ter interação, é onde tem que ter relacionamento, e a CTA, às vezes, ela não precisa ser tão direta. Ela vai estar enxuta dentro do conteúdo. O conteúdo vai ser tão bom que o paciente vai se sentir no desejo, na necessidade de comentar alguma coisa, de falar o que ele está sentindo, ou de ir no link da sua bio, que foi o que você mencionou, muito bem mencionado. O que tem mentorada que chega pra mim e faz, Del, mas eu não quero ficar dando consulta gratuita no Instagram. E eu digo assim, é por isso que você precisa ter técnica, você precisa entender como o jogo da comunicação nas redes sociais ela funciona, porque senão é exatamente isso que vai acontecer. Você vai fazer um perfil que você vai ter milhares, talvez milhões de seguidores ali, só que você entrega de um jeito que realmente aquele público ele fica com a sensação de que ele não precisa mais ir no consultório fazer consulta porque já tem um consulta gratuita ali. Então, às vezes também não é nenhum entregar tanto. É a maneira como fala dá a entender que essa pessoa ela não precisa ter um próximo passo ali com um profissional, com um médico. Então, por isso que você precisa entender essas nuances, o que é que funciona e o que não funciona na rede social. Senão, sim, isso vai acontecer com você. Eu não vou dizer que não vai acontecer, porque acontece. É por isso que... Outro dia eu atendi uma médica num evento presencial, que ela chegou para mim e ela disse, Delma, eu tenho 600 mil seguidores. Mas eu não converto esse tanto de gente que está lá no meu perfil. Quando eu entrei no perfil dela, eu fui ver exatamente isso. Ela faz o conteúdo de um jeito, ela tem frequência para fazer, mas ela faz de um jeito que o público dá a entender que deixa eu ver o que a doutora tá falando hoje, escuta e sai dali. E detalhe, não compra dela, mas vai comprar de outro. Exatamente. Isso paga para outro. Porque se não tá comprando de você, você pode ter certeza que ela tá comprando de outra pessoa. Que ela tá comprando. Isso até casa com o que a gente tava conversando hoje pela manhã. As pessoas, elas têm tanta preocupação, até mesmo o médico, em vender a consulta, em vender o produto, que ele esquece de vender a si mesmo. Então, quando você produz um conteúdo muito focado em vender o produto, você vai falar tanto dele que às vezes ele vai se tornar desnecessário, porque o seu paciente já sabe qual que é o seu produto. E aí, quando você começa a vender você, as suas habilidades, suas técnicas, a sua inteligência, a sua vida, porque rede social é isso, não tem como fugir, o paciente, ele quer estar perto de você e ele vai comprar, às vezes, porque ele quer estar perto de você. E imagino que isso deve acontecer muito com você, que você tem curso, você vende infoproduto. Sim. Isso é muito comum, as pessoas pagam pra estar próximo, às vezes nem é pelo conteúdo. Sim. Tem gente que fala assim pra mim, Delma, é o quê? Eu nem quero saber, é da Delma? Eu vou comprar. É assim. Ou a Rafaela tá aqui, ela é minha mentorada, ela vê lá nos grupos, ou faz assim, nossa, Delma, não, eu vou renovar porque eu não quero estar sozinha, eu vou ficar. Só quero saber quanto eu vou ficar. Isso é a prova, é a materialização do primeira pessoa te compra, depois ela compra de você. Porque ela confia tanto em você que ela entende, olha, eu não sei ainda o que é que você vai lançar, mas eu tenho certeza que vai ser bom, porque tudo que você faz é bom, eu já acompanho, eu já sei com você. Então, é esse nível de autoridade, de confiança que você tem que buscar no cliente. Então, eu tenho uma média, tem uma mentorada que é médica, que ela é psiquiatra, especialista em TDAH para adultos. Assim, ela fala de TDAH para adultos. E quando ela chegou para mim, a primeira coisa que eu notei no perfil dela foi isso. Eu digo, olha, é engraçado, você é psiquiatra, a mulher tem todas as formações que você pode imaginar. E ela fica falando de TDAH para adulto, que TDAH tá na moda, não é, gente? Todo mundo hoje em dia, qualquer coisa fala que tem TDAH. Sim. Então, as pessoas, onde vê conteúdo sobre isso, elas estão acompanhando. E quando eu percebi o perfil dela, eu digo, olha, tanto na sua comunicação, como na sua bio, o seu perfil como um todo, sabe o que parece? Que sim, você é um especialista na área, que você fala de TDAH, mas que você não atende. Não ficava claro que ela atendia que ela as tinha pessoas. Serviços, né? Sim. Isso. Porque também tem aquele médico, eu atendo profissionais que são assim, que eles não vão para a rede social porque eles querem vender consulta. Não, aquela pessoa ela já tem a clínica, já tem ali uma carteira de clientes muito... Ela construir a autoridade dela tudo. na rede social. Ela quer assim, não, eu quero ir para palco da minha área. Ok. Então, sim, a rede social dá uma visibilidade tremenda. E como não tem jeito, gente, congresso é um evento que ele visa um lucro ali, vai ensinar, vai capacitar, vai atualizar os profissionais, mas tem toda uma estrutura para ser paga. Então, precisa levar para o palco profissionais que atraem gente que vão comprar aquele ingresso para ir para ali. Então, nesse momento, o número de seguidores pode pesar? Pode. Então, tem profissionais que vêm para mim, eu preciso construir minha autoridade na rede social. Então, a pessoa ela fica falando ali da especialidade dela, ela dá o conteúdo maravilhoso, só que ela não está querendo vender para cliente final. Ela só está querendo ali, olha, eu sou uma figura pública, sou uma pessoa conhecida na minha área e quero ir para os palcos. Tá tudo certo. Mas aquele que ele quer atender o paciente final, isso precisa estar claro. Sim. No perfil dele e na maneira como ele age. Então, foi o que eu falei para ela. Eu digo, que você é especialista na área, eu não tenho dúvidas.
Mas é porque ela reclamou assim, ela disse, Delma, eu aumentei meu perfil, tá crescendo, mas eu notei que o número de clientes na clínica, pacientes de clínica, diminuiu. Quando eu fui ver, eu disse, é porque você está falando aqui na sua rede social, só como uma pessoa que é referência na sua área, é uma palestrante muito grande, mas inclusive inacessível. Um paciente ou uma pessoa que está ali vendo seu perfil, ela não sente que ela tem como ser atendida por você. Ou seja, não basta só comunicar. Tem que saber o que... Acho que a primeira fase é saber o que vai comunicar. Porque senão a pessoa ela fala bem, fala bonito. Né? Imagina um vendedor, imagina você chegando para comprar Você vai numa empresa especializada em churrasco, churrascaria, essas coisas. E chega a dona Rafaela lá querendo comprar uma churrasqueira. E esse vendedor começa a te vender a churrasqueira mais fenomenal que tem lá, uma nave espacial. Uhum. E depois que ele falou tudo para você que vendeu, você diz, não, mas eu só quero fazer um churrasco lá em casa, nos fundos, lá com a família e tal. Quando, na verdade, de início, esse vendedor, ele já tem que ter essa noção, assim, eu tô falando para quem? Mas para que você quer a churrasqueira? Primeira coisa que ele vai perguntar, é para quê? É só para você? É para consumo de casa? Você quer uma básica? Ou você já é aquela pessoa que, mesmo estando em casa, você não sendo profissional, mas você gosta de um produto de boa qualidade? Ou você trabalha com isso? Você tem um restaurante ou uma churrascaria que você precisa de uma máquina. A comunicação, depois dessa sua resposta, vai ser completamente diferente. Sim. Ele vai falar com você como uma cliente final que só está querendo fazer o churrasco em casa, falando, olha, esse daqui é que vai deixar a sua carne mais macia, ela não faz tanta fumaça dentro de casa, eu acho que vai ser ideal. Se você tem criança em casa, então essa daqui, por exemplo, essa parte de baixo dela aqui, ela é protegida, que se a criança chegar lá e meter a mão, é esse tipo de comunicação. Se fosse um profissional que ele quer uma churrasqueira para fazer um restaurante, ele vai dizer, olha, essa daqui, ela vai ocupar menos espaço na sua cozinha. Quantos metros tem a cozinha lá do seu restaurante? Ou você vai ter a calefação em cima, ou não tem. Essa daqui você tanto pode usar espeto como você pode usar grelha. Entendeu? Não, mas eu já tenho. Mas como comunicadora, o meu trabalho. Isso é interessante que você perguntou. Uhum. Quando você aprende a se comunicar e você tem as técnicas de comunicação, você fala sobre qualquer coisa. O que é o papel de um jornalista? O que é meu trabalho? Todos os dias, você tem noção de quantas pessoas eu entrevistava por dia? Um dia era um juiz que eu tinha que entrevistar de um caso super complicado. E eu tinha que pegar aquele caso super complicado, mastigar aquilo e tornar essa comunicação mais fluida possível para a senhorinha que estava em casa lá, só esperando a hora da novela dela, mas estava assistindo o jornal, entender o que era aquele caso. É você ir falar com o médico sobre uma doença, um vírus que está atacando todo mundo, e você tornar aquilo mais fácil para os telespectadores entenderem. É isso que acontece hoje nas redes sociais. É isso que eu coloco no meu método. O meu método Oratória Milionária, ele une técnicas de jornalismo, as técnicas da oratória propriamente dita, técnicas de interpretação para teatro e TV, porque eu sou atriz e dubladora também, e a minha experiência de campo, as técnicas que eu fui desenvolvendo a partir da minha experiência com tudo isso. E é por isso que a gente desde... não, eu preciso melhorar isso. Você gastar 50 anos na faculdade, procure um bom profissional, porque você imagina, estou com uma dor de cabeça, vou estudar medicina? Né? Mas eu tenho que fazer essa comparação. Mentor é isso, mentor é um facilitador. É um facilitador que te traz a potência de poder extrair o melhor que você tem, porque é uma coisa que é muito real, né? O mentor, ele não coloca nada dentro de você, ele só tira o que já tem. Mas isso que você apontou aqui é muito interessante, porque eu também sou da área da comunicação, né? Eu não sou jornalista, mas eu sou publicitário. E, assim, eu sempre tive muita facilidade em me comunicar, em me expressar. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Nunca me aperfeiçoei tecnicamente, inclusive preciso de você dar um... Mas eu sempre tive essa facilidade. E aí você apontou isso de quem comunica sabe vender qualquer ideia, qualquer coisa, qualquer produto. Sabe se expressar sobre qualquer assunto. E ontem eu tava conversando com os amigos da faculdade, porque a professora ela passou um trabalho pra gente, e uma pessoa em específico tinha que apresentar. E aí, logo de cara, as pessoas olham pra mim e já falam, não, vai ser você que vai apresentar, você tem canal de podcast, você se desenrola super bem, você fala super bem. Isso é interessante que eu até comentei com eles. Falei, gente, comunicar pra mim nunca foi um problema, sabe? Sempre foi algo muito fácil, estar na frente das pessoas falando, apresentando a minha ideia, eu falando o que eu quero. Tanto que em época de escola, eu apresentava assunto que eu nem estudava. Tipo, às vezes era apresentação de trabalho, eu nem pegava para estudar o trabalho e apresentava, sabe? Então, por que eu estou dizendo isso? Para
e justamente mostrar pra você, doutora, a importância de você treinar a sua comunicação. Às vezes você não tem essa facilidade de se comunicar igual eu tenho, igual a Delma tem, a Rafa também tem uma facilidade de comunicação, mas tudo é treinável, entende? Então, se você tem essa dificuldade, será que não é o momento de você fazer um investimento ou procurar por uma ajuda ou estudar sobre? Porque treinando a gente se aperfeiçoa. Na verdade, eu sempre costumo dizer que a gente precisa treinar até se tornar, né? Porque a gente não há nada que a gente não possa aprender. Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar, mas a gente é capaz de aprender. Voltando ao que eu estava falando ali, profissões como jornalista, advogado e médico. O que acontece? Além deles terem essa preocupação muito grande com o que o outro vai dizer da área dele, não é porque... eu fico preocupada. Eu, quando vim pra rede social, na época que eu larguei o jornalismo, a TV, eu era âncora de um jornal, larguei e falei, vou fazer conteúdo nas redes sociais. Porque eu queria mais liberdade. Porque também quando você trabalha numa TV, você todo dia ali, faça chuva, faça sol, vocês estão lá no feriado curtindo e tem uma pessoa lá apresentando o jornal. Tá lá trabalhando. Mas o que acontece? Além dessa preocupação com o outro, com o colega de trabalho sobre o que você vai falar, mas... também tem um egozinho envolvido aí. Por exemplo, o profissional que quanto mais ele estuda na área dele, mais ele acha que ele não precisa de aperfeiçoamento para falar em público. Ele diz, mas eu já falo bem, mas eu já sei me comunicar, mas eu já sei falar sobre a minha área. Só que você comunicar num podcast é diferente de você comunicar em cima de um palco. É diferente de você comunicar com as pessoas ali no 1 a 1 com a sua equipe. A Rafa e o John, até de forma muito generosa, estavam elogiando aqui minha comunicação no início. Ela fala tranquila aqui e tal. Porque esse ambiente pede isso? Eu estou com o microfone aqui muito próximo de mim, eu estou com 2 pessoas na minha frente, eu não preciso gritar, eu não preciso elevar o tom da minha voz, porque isso vai ficar aqui desproporcional. Mas quando eu estou dando uma aula e eu preciso subir o tom, é outra pegada quando você está ensinando, chamando a atenção, motivando. E quando você está em cima de um palco... pede uma impostação, pede uma performance. Eu tenho um curso que é só de performance de palco, que ele é muito procurado também. Inclusive, eu estou prevendo fazer presencialmente aqui no Rio. Muitos pedidos. Mas assim, então, é isso que é necessário. Vou dar o meu exemplo. Quando eu cheguei na rede social, quer dizer, eu já vinha 20 anos comunicando rádio, TV, locutora, repórter, apresentadora, âncora, documentários, tudo que você pode imaginar em TV eu já tinha feito. Aí, o que é que a primeira pessoa pensa? Vou arrasar na rede social. Só que quando eu cheguei, isso há 6 anos na rede social, eu falava, parecia que eu estava apresentando o jornal. Nos stories, no feed, era aquela comunicação muito encorpada, impostada. Eu pegava o celular e fazia assim: olá para você que está aqui nos meus stories, é um prazer falar com você. Hoje eu quero te convidar para uma live que eu vou fazer aqui. Isso não conecta. Então, foi que eu me vi. Eu fazia conteúdo todo dia, não tinha dificuldade de gravar um vídeo, muita facilidade de falar com as pessoas, mas não conectava. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Era a parte técnica, muito técnica. Sim. Aí eu falei, eu preciso passar por um processo de desconstrução. Então, eu passei por um processo de desconstrução para deixar novamente a minha comunicação mais próxima de como é a Delma falando no dia a dia. Eu tive que tirar a apresentadora de mim, entendeu? Então, é o que acontece também. Então, mas aí eu fui, coloquei o ego lá no bolso. Falei, Delminha, vamos lá aprender com as pessoas que já estão fazendo isso há mais tempo que você, porque é um outro canal. Então, o que eu explico, da mesma maneira que tem um jornalista que ele viveu a vida toda trabalhando no impresso, revista ou jornal, eu dou muitos treinamentos para emissoras hoje, que eles pegam os profissionais ali que estão só na parte impressa e fazem, eu preciso agora que esse aqui assuma um podcast, eu preciso agora que esse aqui vá pro vídeo. Então, não é um canal que ele está acostumado. O cara, ele escreve 4 páginas de jornal ali pro fim de semana com a facilidade maior do mundo. Mas não é um ambiente confortável dele. Aí fala, agora você vai ter que falar no podcast, é com vídeo. O cara trava, parece que ele nunca fez jornalismo na vida. Não é confortável, então ele tem que treinar para falar no microfone. Pegando esse seu gancho, até porque a gente precisa fazer uma última pergunta para a gente passar para o próximo bloco. Você falou de algo que é muito importante, é algo muito visto dentro dessa área médica, da área de saúde em si, onde existe essa questão do ego, né, a questão do status, em que eu sou essa pessoa e eu não posso deixar de ser. E quando, por exemplo, como eu trabalho com a área de gestão, quando eu entro dentro de uma empresa, tirar esta capa de médico para que ele se torne um gestor e ele consiga se comunicar com a equipe dele, porque dentro da equipe não tem só profissionais de saúde. Tem uma recepcionista, tem um administrativo, tem um financeiro. E olha, que desafio é eles tirarem literalmente esse jaleco para que eles possam assumir o papel de gestor do empresário, porque existe o médico profissional, o especialista, e existe
o gestor, né? Então, essa comunicação aí, como é que ele consegue fazer essa transição? Você estava pensando nisso também? Não, é justamente isso que é pontuar. Porque o médico, por exemplo, dando uma notícia ruim ou boa para o paciente, ele vai falar de um jeito. Agora, ele comunicando com a equipe, talvez seja outro. E acho que caso como você acabou de explicar também sobre isso, a forma que você vai se comunicar depende disso tudo, sabe? A Delma passou a vida toda informando num jornal. Então, era uma profissional da comunicação. Passei a minha vida toda falando num rádio e numa TV. Mas quando eu vim para a rede social, eu precisei o quê? Estudar esse novo canal para eu adaptar a minha comunicação para falar nas redes sociais. Da mesma forma, a Delma, para ter a empresa que tem hoje, a equipe que tem hoje, para lidar com a equipe, eu precisei estudar a comunicação mais voltada para a liderança, para liderar pessoas. E um líder, o que ele faz? Ele inspira pela pessoa que ele é, pelo comportamento dele, pela maneira dele de falar, e ele guia. Sim, Então, o que eu exatamente. acho que falta muito, talvez, para o médico, ele não tem... Gente, eu estou falando isso, eu sou uma profissional que eu treino médicos para se comunicarem. Então, aqui não é achismo, sim. conhecimento de causa. Eu dei uma aula para um grupo de... Não vou pôr 30, não vou arredondar, vou falar o número mesmo. Para 27 médicos semana passada, que eles estavam implantando IA em suas clínicas. E foi um curso de comunicação assertiva para falar com IA. Eu dei essa aula para eles e também para liderar equipes. E eu achei que eles iam surtar com a comunicação para falar com IA, porque é uma coisa muito nova. Mas lá na metade da aula eles falaram, Delma, fala mais da comunicação com equipes, porque eu vejo que, principalmente essa parte aí de que parece que eu estou sendo grosseiro quando eu estou falando, é o que eu mais tenho problema lá na Sim. equipe. E eu estou perguntando isso justamente porque é o que, dentro do processo de consultoria, quando a gente está acompanhando o gestor, é o ponto mais desafiador. Não é a parte técnica da gestão, mas é a parte da comunicação que ele tem que... Porque construiu o processo, ele ajustou e tal, e agora ele precisa treinar porque não adianta eu treinar, é ele que tem que fazer, né? Sim. E aí, nessa hora, olha, é um desafio. É porque ele tem dificuldade, é a dificuldade de guiar. É a dificuldade de falar o óbvio. Às vezes é a preguiça. Preguiça que, mas eu tenho preguiça de ficar falando a mesma coisa sempre. Se você desenvolve uma comunicação assertiva e você fala olhando no olho do seu funcionário, do seu colaborador, realmente preocupado dele entender aquilo, você não vai precisar ficar falando sempre a mesma coisa. Sim. Você faz uma vez bem feito, é o processo, né? Você faz uma vez bem feito, você transforma isso numa cultura dentro da empresa e amanhã, aquele seu liderado, aquele seu colaborador que você treinou com cuidado, entendendo que aquela pessoa ela está ali agregando para o crescimento do seu negócio, ela vai virar um agente multiplicador. Aquilo que ela aprendeu com você, ela vai repassar para o outro colega. Agora, no início, você precisa ter essa paciência, você precisa entender, são pessoas se conectam com pessoas. Eu tenho conhecimento que essa outra pessoa não tem, a empresa é minha, a clínica é minha, eu quero que a clínica dê certo. Então, eu preciso sentar, ter atenção e orientar aquela pessoa. Porque mesmo que você contrate uma pessoa para aplicar esses processos dentro da sua empresa, como, por exemplo, uma Rafaela da vida, mesmo assim você vai ter que tirar um tempo para sentar com a Rafaela, para dizer como você quer que a sua empresa funcione, a cultura, o que vai ser praticado lá dentro, o que não vai, o que você espera, o comportamento dos seus funcionários. Você vai precisar ter esse tempo para fazer isso, dar essa clareza para que consiga replicar. Então, ou você tem essa consciência e age dessa forma, se comporta dessa forma, ou não inventa de ter empresa, não. De ter clínica, não. Porque querer ter clínica, querer ter empresa, muita gente quer ter. É muito. Sim. Mas é como se as pessoas entendessem, gente. A comunicação é a habilidade silenciosa que ela muda tudo. Sim. Um médico, um empresário que ele entende o peso, o impacto que a comunicação tem ali dentro, ele não quebra nunca. Por quê? Você tem a comunicação ali para lidar com o colaborador, você tem a comunicação para lidar com os fornecedores, você tem a comunicação para lidar com o cliente final. Exato. Sim. Ou Tá em seja, tudo. nós podemos dizer que a comunicação é a base de tudo. Eu acho que a gente vai precisar dar uma alterada agora no nosso slogan, sabe? Porque a gente fala Sim. que é Liberdade para crescer e gestão para prosperar. Eu acho que eu vou botar agora embaixo uma comunicação, sabe? Sim, também. Por favor, ó, agora na pandemia, no período. Agora é ótimo, né? Gente, parece que foi ontem. Parece. Na pandemia, teve uma pesquisa que saiu na revista Forbes que ela chamou muita atenção, porque das 7 habilidades mais respeitadas e mais procuradas pelos recrutadores no mercado, a comunicação estava em segundo lugar. Só perdeu para a adaptabilidade. Nossa. E a adaptabilidade já foi um reflexo da
Pandemia. Por quê? Com a pandemia, todo mundo teve que se adaptar a quê? A saber falar num vídeo, a saber trabalhar de casa. Quer dizer, foi uma mudança. E segundo, a comunicação. Liderança, que sempre ficou em primeiro lugar, ficou em sétimo. Mas por quê? Não se lidera sem comunicação. Então, no fim das contas, só existe liderança com uma boa comunicação. O cliente só confia em você com uma comunicação. Então, comunicação é o quê? É essencial. É básico. É necessário. É básico. Não é um básico. plus. E também é técnica, né? É bom. Eu não sei se você vai concordar com o que você é da área, mas eu vejo que a comunicação como técnica também. Você Claro que é. dominar. As pessoas dizem assim, mas tem gente que nasce com um dom. Eu acredito nisso? Sim, tem pessoas que têm mais facilidade de comunicar. Mas mesmo essa pessoa que ela já tem mais facilidade, com Ela a precisa técnica, de treino. ela vai muito vai além. muito É um além. exemplo de um Sim. jogador de futebol. Imagina esses meninos que a gente vê muito aqui no Rio, por exemplo, Sim, principalmente nas sim. comunidades, são jogadores ali inatos. Eles estão jogando, os olheiros vão naquele campinho de várzea, vê eles jogando ali, aquele menino já dá um show. Mas aí pega aquele menino e coloca num time de, sei lá, de classe A. Falei certo, gente? Classe A. Não é classe, Série A. É Série A. De Série A, tendo acesso aos melhores médicos, a uma equipe multidisciplinar, os melhores suplementos, treinamentos, aí vai ganhar a bola de ouro. Entendeu? Verdade. Então é a mesma coisa, tem que parar com isso. Não é porque eu tenho facilidade de fazer uma coisa que eu não vou me melhorar, que eu não vou me aperfeiçoar. Sim. Então o que acontece? Porque, gente, sempre que eu vejo uma técnica nova de comunicação, uma técnica de conseguir ali conversar com as pessoas, tirar o melhor Você delas, tá lá pra te de dar. expressar, eu já tô lá. Onde eu me inscrevo, como que eu participo, introduzindo isso. Então eu digo muito assim, é sobre quem você quer ser. Você pode escolher ser um profissional mediano, ou você pode ser o melhor naquilo que você faz. Então, o aperfeiçoamento ele tem que ser constante, ele nunca para. Então, isso que eu falei, só para encerrar aqui essa fala, mas é o que eu digo. Então, o médico ele precisa colocar na cabeça dele que não basta ele ser muito bom naquilo que ele faz, não basta ele entender muito do assunto dele, ele precisa saber transmitir. Então, tem pessoas, e tem esse lado também, tem médicos que eles, transmitindo numa aula, eles são excelentes, maravilhosos, são super didáticos. Mas ele tem a dificuldade de adaptar essa comunicação para falar em 30 minutos num palco no evento, para falar num Reels de 1 minuto, que é diferente. Então, eu Sim. repito aquilo que eu falei. Cada um pede uma técnica ali para você conseguir transitar bem em todos Sim. esses canais. E só pra gente ir pro bate-bola, que eu sei que já está na hora. Mas assim, só pra eu acrescentar, né, com a sua fala também, voltado mais para as redes sociais, se eu pedir para uma ginecologista falar sobre menopausa, ela vai conseguir falar. Mas a forma que ela vai falar no Instagram é de um jeito, a forma que ela fala no YouTube é outra, a forma que ela fala no TikTok é outra. Então ela precisa ter essa adaptabilidade também. Entende? E a técnica é entender como funciona cada canal e a forma que você precisa falar em cada situação. E assim, ele diz, mas eu não quero isso. Você vive na era da comunicação. Você vive na era do digital. Antigamente as pessoas procuravam um profissional de saúde nas páginas amarelas. Era indicação de um amigo, alguma Sim. coisa. Hoje em dia é o Instagram dela. Exato. Ele tem Instagram? Ela tem Instagram? Ou se você não tem Instagram, porque também tem médicos que já são muito bem posicionados nos congressos, nos palcos dos congressos, e eles nem são tão ativos na rede social. Tem esses Tem. santos graus aí. Tem. Mas em relação a quê? Porém, eles dão show em cima de um palco. Tem um Eles- domínio total da comunicação. domínio, e são claros e são assertivos, as pessoas saem de lá encantadas com ele. Então, é o seguinte, você é onde você tem que se divulgar, você é o canal que existe hoje, não é mais a revista, não é mais o outdoor, não é, as pessoas estão olhando para isso aqui, ó, Isso aí. para celular, então é lá que você precisa estar. É isso, médico, dentista, meus amigos da área de saúde, como a gente costuma falar, tenho certeza que esse podcast aí já deve... Ainda bem que você está sentado, eu tenho certeza, porque se você não tivesse, você teria caído no chão, porque eu teria. Mas a gente já vai agora para aquela parte muito interessante com o nosso entrevistado do dia, e que essa parte ele nunca sabe, ele sempre é pego de surpresa, e eu sei que vocês gostam. Então a gente vai agora, Delma, para o nosso momento, já caminhando aqui para o final, para o nosso bate-bola. Então, a gente vai Manda. perguntar e tu responde. Mas é assim, ó. Não é pra pensar, tá? E nem precisa explicar. Só optar. Bom, vamos? Então vamos lá, Delma. Comunicar é influenciar ou conectar? Conectar.
O maior mito sobre oratória é dom ou tem que ter voz bonita? Tem que ter voz bonita. Na oratória, autenticidade ou técnica? Oi! Um não se separa do outro para ser uma boa comunicação. Erro mais comum de quem se comunica mal: falar demais ou falta de clareza? Falta de clareza. A base da autoridade é confiança ou coerência? Confiança. O que te faz ouvir alguém até o fim? Presença ou intenção na fala? Intenção. O que impede muitos médicos de se destacarem? Medo da exposição ou comunicação confusa? Medo da exposição. Liderar é comunicar com propósito ou influenciar com respeito? Influenciar com respeito, com certeza. Passou pela prova, viu? Foi bem. Foi bem. Foi difícil? Não, mas essa última, eu gostei dessa última pergunta. Então, Sabe por quê? Porque influenciar com propósito, você tem o seu propósito. O que é o seu propósito? Mas, em nome desse seu propósito, tem muita gente influenciando sem respeito, sem ética. Uau. Perfeito. Agora, Delma, vamos para um momento muito especial do nosso podcast. A gente geralmente não compartilha com os nossos entrevistados esse momento, mas é o meu momento preferido. O momento final sempre é o meu preferido. Então eu quero que neste momento você feche seus olhos, relaxe aí na cadeira. Pode fechar os olhos. Fique confortável. Confie na sua mentorada, vai. Confiarei. Fique confortável. Respira fundo, relaxa. E eu quero que durante essa respiração você vá lembrando de toda a sua trajetória. Lembre da sua infância, da Delma de 10 anos, 15 anos, 16, 17, 18. A Delma que se descobriu na comunicação, fez seu primeiro trabalho no jornalismo, entendeu e reconheceu seu propósito de vida. A Delma que viveu toda essa trajetória e que hoje mentora várias mulheres, vários médicos, advogados, empresários. E eu quero que durante quando todo esse pensamento vem à tona, eu quero que você responda essa pergunta. E depois que eu te perguntar, você pode abrir os olhos e responder. Se você pudesse voltar no início, com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente para construir o futuro que você sempre sonhou? Nada. Uau. Eu tô construindo. Uau. Gente, vamos lá. Eu não falei que esse seria um podcast que você ia ter que respirar fundo, sentar, porque era muito conhecimento. É uma história incrível, é uma história que inspira. Ela é a minha inspiração. Agora eu vou fazer ela chorar. Não prometo que não. Eu que tô chorando, porque pra mim é uma honra você estar nessa mesa. As pessoas nos veem aqui, mas elas não sabem a nossa história. Então, quando a gente se conecta com pessoas com uma alma tão boa, tão pura, que tem um propósito lindo e que eu venho acompanhando há anos antes de ser mentorada dela, e a gente tá chorando porque aqui a gente faz ao vivo. E a gente vê o propósito se cumprindo a cada dia. E eu tava realmente louca pra trazê-la, e você nem conhecia, e valeu muito a pena, né? Que você fala da Delma. Eu falo, cara, a Delma precisa vir, porque os médicos precisam ouvir a história dela, precisam ouvir a bagagem dela, e ela ensina, ela faz isso com uma leveza grandiosa. Então, eu creio que você hoje vai inspirar muitos médicos, e antes mesmo que ela faça o merchan dela, eu falo, gente, já segue, porque o conteúdo dela é fantástico, é maravilhoso. Não só porque eu sou mentorada dela, mas é porque eu acompanho ela muitos anos antes de ser mentorada dela, e eu sei que ela é uma inspiração não só para mim, mas para muitos empresários. Já conquistou o coraçãozinho aqui do meu amigo Ruth. Se duvidar ali do Pedro também já. Então, Delma, esse é o momento que eu quero que você olhe para aquela câmera ali, dê a sua mensagem final, fala como é que a gente faz para poder te seguir, né, nas suas redes sociais e tudo mais. Fique à vontade. Esse é o seu momento. Fez a mentora chorar, gente. Isso não estava no script. Não. Essa reação da Rafa, ela muito me deixa feliz, porque isso daqui é a materialização, o reflexo do que é uma comunicação verdadeira. Do que é uma comunicação preocupada em realmente não só transformar a própria vida, porque sim, com a minha comunicação transforma a minha própria vida, mas eu consigo transformar a vida das pessoas que acreditam na minha missão, no meu propósito. Um valor que eu não abro mão é a ética. Sou uma pessoa, faço questão, se você não é ético, eu não cola em mim, não bate. Então, ética,
profissionalismo, o respeito ao outro. Eu valorizo muito isso e é assim que eu trabalho com todas as pessoas. E é esse tipo de valor que eu repasso para frente para que os meus mentorados consigam adotar isso na vida deles, na maneira como trabalho. Se você quer acompanhar, conhecer mais o meu trabalho, é o @DelmaLopesOficial. Você pode me seguir lá no Instagram, pode ver. E sim, vai ser um prazer te mentorar se você quiser dar esse passo importante, porque como médico você tem um conhecimento, a medicina ela é muito nobre. Ela é muito nobre. Mas sem comunicação, a medicina ela é muda. E se você se mantém nessa fase muda, você já parou para pensar quantas vidas você poderia salvar sem você precisar pegar num bisturi, mas só com a força da sua fala? Eu tô aqui para te ajudar. Gente, nossa, até eu aqui. Desse feat, hein? Nossa, gente, mais uma vez, Delma, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Na verdade, você se vingou. Ela fez a mentora fazer um pitch emocional. Tá vendo aí? Ainda bem que tem. Eu aprendi essas estratégias com uma tal de uma mentora aí. Eu tô aplicando o que ela me ensinou, gente. Olha isso. Mas Delma, gratidão também. No agradecimento. Vou agradecer a Delma também. Delma, gratidão por estar aqui. Foi um prazer te conhecer. Eu não te conhecia, mas foi um prazer conhecer você, sua história, seu propósito. E assim, estou maravilhado com sua história. Encantado, pode ter certeza que estaremos juntos novamente. Obrigada aí pela contribuição. E quer falar alguma coisa? Não, meu amigo, pode seguir? Pode. Então, você que está nos assistindo também, muito obrigado por estar até aqui. Espero que esse episódio tenha contribuído de alguma forma com a sua carreira. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, John Mello MKT, a agência Dr. Media MKT. E seguir também o Além de Jaleco Cash e a Rafa. Ainda bem que ele lembrou de mim, né? Eu, Rafaela.Alves, nos segue, nos acompanhe, mas também não deixem de enviar para aquele seu amigo, para aquele seu colega de trabalho, esse podcast e todos os outros que estão aqui na nossa rede, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso YouTube, quanto no Spotify. Pode nos procurar, que a gente está lá para você nos acessar e continue nos acompanhando. Porque se esse foi assim, imagina os próximos, porque a gente está se profissionalizando, né? Sim, exatamente. Vocês estão afinadíssimos. Obrigada. Receber esse feedback de uma profissional de oratória, né? Para acabar foi ótimo. É isso, médicos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação de hoje e até a próxima. Além de Jaleco Cash, liberdade para crescer e gestão para prosperar.